força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à sala de estudo do IGES, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo, pelo Espírito André Luiz, com nosso amigo, nosso professor, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, queridos companheiros de aprendizado. É uma alegria sempre a gente estar junto com vocês. E hoje, sem surpresas, espero. Estou com aqui certeza em não casa teremos, volta. professor. Só surpresas boas, né? Como já temos muitas perguntas no chat aí do pessoal. Ótimo, isso é sempre bom. Sempre bom. Já bastante gente online conosco aí, acompanhando as aulas, né, aprendendo juntos. Então, vai dar tudo certo hoje, professor. Vai, claro. Da outra vez não chegou a dar errado, né? Mas foi desafiante. Foi. Mas foi bom, viu? É bom para testar as nossas habilidades, né, professor? Nossa capacidade de improvisação, né? Deu tudo certo também. Muito bom. Então, professor, você pode fazer a prece? Vamos lá, vamos sim.
Vamos, queridos amigos, voltar aos nossos pensamentos às forças superiores da vida, que emanam do nosso Criador, que são conduzidas a esse planetinha maravilhoso, planeta azul, pelo nosso querido Mestre Jesus, governador do nosso planeta, que nos acompanham no processo evolutivo desde a nossa formação. É sempre um prazer podermos nos convencer com clareza da lógica espiritual, como nós temos assistência dos espíritos superiores que estão sob o comando de Jesus, não é? Acima de tudo, obedecendo com carinho, com amor, com alegria, a vontade de Deus, no cumprimento da fraternidade universal, que é o sentimento que há de nos ligar a todas as criaturas do universo. Sabermos espíritos é sabermos cidadãos cósmicos que somos e que um dia, ganhada a liberdade pelas conquistas espirituais, redundante do esforço nosso, de cada um de nós, podemos ser espíritos livres, com o nosso coração apaziguado e feliz, com a nossa mente povoada de conhecimentos profundos da criação de Deus, podemos também servir, auxiliar, ajudar todos aqueles nossos irmãos que vêm em seguida no processo evolutivo. Querido Pai Celestial, nos abençoe, abençoe nosso estudo, a fim de podermos aproveitar o melhor das informações espirituais que os espíritos bondosos, sob o comando de Jesus, traz para nós através da doutrina espírita. Ilumina-nos a alma, Senhor, apazigue nosso coração, para que sejamos sempre irmãos uns dos outros. Que assim seja, Senhor. Muito bom. Desculpa, gente. Professor, você quer começar a responder essa pergunta ou vamos primeiro a... Até podemos, não tem problema nenhum. Podemos responder algumas perguntas e depois, como a gente fez o estudo anterior um pouco apressado, e a gente passou muito rápido sobre a evolução do homem na Terra, então eu vou repetir isso hoje. Mas okay. Curto, então não há problema. Podemos começar pelas perguntas. Então, a pergunta que tem aqui é da Soraya Carvalho. Ela colocou: professor, neste processo da evolução do homem, naquele quadro, quando a bateria acabou, que mostra o tempo, no tempo os neandertais, Homo erectus, etc., mais ou menos quando encarnaram os capelinos? Não, não exatamente. Nós vamos falar sobre isso de novo hoje. Então, vou pedir a Soraya para aguardar um pouquinho, para a gente poder colocar essa informação bem na posição devida desse processo evolutivo, tá bom? Tem mais perguntas? Não, não tem não, professor. Tá bom. Então, Soraya, só para adiantar a sua informação, os capelinos vieram há 12 mil anos atrás, segundo esclarecimento de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. 12 mil anos é pouco tempo comparado com o processo evolutivo do homem na Terra. Então, nós vamos repetir a evolução do homem na Terra, posicionando esses tempos direitinho, para que a gente possa, então, compreender a vinda desses capelinos já num processo adiantado de evolução do nosso planeta. Tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar de novo o quadro Evolução do Homem na Terra. Esse quadro, né, começa a gente definindo a genealogia propriamente dita, o processo evolutivo e classificação das diferentes espécies, diferentes famílias e espécies de homens na Terra no processo evolutivo.
Então, vejam, os biólogos, né, os antropólogos, estudiosos, os arqueoantropólogos, que estudam o tempo antigo do homem e a sua evolução, classificam os homens assim, como a humanidade é uma família que faz parte dos hominídeos. Vocês lembram que os hominoides, né, na verdade, naquela formação anterior, incluía também algumas famílias, né, dos apes na língua inglesa, dos macacos na nossa língua. Mas a gente vai ver isso aqui caracterizado com clareza daqui um pouquinho. Então, a grande família dos hominídeos, a subfamília, os hominíneos, e o gênero Homo. Tá certo? Então, nós somos Homo. E temos diferentes famílias Homo. Temos o Homo habilis, que é uma espécie. Temos o Homo rudolfensis, que é outra espécie. O Homo ergaster, que é outra espécie. O Homo erectus, que é outra espécie. O Homo heidelbergensis, que é outra espécie. O Homo neanderthalensis, hoje chamado Homo sapiens neanderthalensis. Ele ganhou o título de sapiens, porque sapiens significa que já tinha a idade da razão. E o Homo sapiens sapiens, que é a espécie que predominou de última e formou o homem moderno. Aqui, a rigor, a gente poderia colocar mais um tracinho e mais um quadrinho por homem moderno. Mas o homem moderno faz parte do Homo sapiens sapiens. Ok? Então, isso aqui, essa ordem que está aqui, habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, heidelbergensis, neanderthalensis e sapiens, está na ordem cronológica de aparecimento, não é? Mas não diz quanto tempo durou. Então, nesse quadro para frente, dos hominíneos, né, dos homens, das famílias Homo, a gente tem aqui um gráfico mostrando o tempo de sobrevivência de cada uma dessas espécies, não é? Então, vejam, nós temos uma família hominídea, tá certo? Essa família hominídea foi formada num processo evolutivo, passando por diferentes fases da evolução, com aparecimentos e desaparecimentos e predominância de outras famílias, de outras espécies que foram aparecendo concomitante e permanecendo mais tempo. Então, veja, por exemplo, o Homo habilis surgiu há 2,4 milhões de anos atrás e durou até 1.600.000 anos atrás. Esse quadro vermelho todo. O rudolfensis surgiu um pouco mais tarde, não é? Há 2,2 milhões de anos atrás, e durou pouco tempo, quer dizer, foi uma espécie que não conseguiu se adaptar por um tempo mais longo no ambiente terrestre. Então, ele foi extinto. E foi extinto mais ou menos 1,7 milhões de anos atrás. Mais ou menos em torno de 2 milhões de anos atrás, surge uma outra espécie do Homo ergaster, e ele vai até perto de 1.500.000 anos atrás. E também desaparece. Então, vocês vejam que o Homo habilis desaparece mais ou menos em 1.500.000 anos, o rudolfensis desaparece antes, e o ergaster também, juntamente com o Homo habilis. Então, vejo que é curioso isso, porque a gente tinha aqui, nessa região, entre 2 milhões de anos atrás até 1.800.000 anos atrás, 3 famílias humanas de Homo vivendo na Terra simultaneamente. Eles tinham diferenças genéticas que garantiam a diferença entre eles.
Tá ok? E aí, mais ou menos 1.800.000 anos atrás, surge o Homo erectus. E o Homo erectus, dessa família toda antiga, foi o que mais deu certo e que se adaptou à realidade do nosso planeta, não é, que também estava mudando continuamente durante um período muito longo, porque desde 1.800.000 anos atrás, ele veio até 700.000 anos atrás, sobrevivendo, e acabou permanecendo como uma única família, durante uma única espécie humana, durante um tempo longo. O Homo erectus marcou processos de aquisição de experiências muito tempo no nosso planeta. Construiu aqui, nessa fase, muitos valores que foram transmitidos depois para a espécie que deu sucessão a ele. Porque vocês vejam que o Heidelbergensis surgiu mais ou menos há 800.000 anos atrás, não é? E conviveu da ordem de 100 a 200.000 anos, mais ou menos, juntos com o Erectus. Portanto, eles devem, inclusive, ter tido cruzamentos genéticos, passando informação de uma família, de uma espécie, para outra. E o Heidelbergensis veio até cerca de 300.000 anos atrás. Os neandertalenses surgiram há 400.000 anos atrás. Conviveu um período com os Heidelbergenses. Provavelmente, não é? A gente especula isso, a gente ainda não tem muitas demonstrações, porque precisa fazer análise genética dos fósseis. E, às vezes, o material não é propício para a gente fazer essas análises moleculares, mas a gente já tem avanços científicos nessa direção. Os neandertalenses, então, sobreviveram aos Heidelbergenses, que foram extintos, e eles continuaram até cerca de 35.000 anos atrás. Portanto, eles viveram quase 400.000 anos na Terra. Não é? Também acumulando muitas experiências, aprendendo muitas coisas e transmitindo para os seus descendentes, e também, não é? Ele se extingue mais ou menos há 35.000 anos atrás, mas antes deles se extinguirem, há cerca de 200.000 anos atrás, aparece o Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, o neandertalense, a gente chama de Homo sapiens neandertalensis, e Homo sapiens sapiens, não é? Que predominou a partir de 200.000 anos atrás, teve um período de convivência relativamente grande, da ordem de 150.000 anos, juntos com os neandertalenses. Então, eles trocaram informações. Hoje, do ponto de vista genético, a gente sabe que eles tiveram cruzamento entre eles. Isto é, nós que fomos os descendentes do sapiens sapiens, chamado homem moderno, né? O homem moderno é de cerca de 10 a 15.000 anos atrás, não é? Porque já é modificação do Homo sapiens sapiens e adaptado para uma realidade diferenciada, não é? A gente tem mais recursos do que os Homo sapiens sapiens mais antigos. Então, a gente hoje, analisando a genética, não é, da nossa e a genética dos neandertais, que a gente tem bastante material arqueológico, e ossos petrificados, partes, né, que podem ser extraídas, moléculas que ficaram armazenadas nessas petrificações. A gente sabe hoje que nós, os homens modernos, temos da ordem de 2 a 4% de genes herdados do neandertalenses. Então, vocês vejam que todos eles, né, toda essa estrutura de evolução foi permitindo, pela convivência de famílias, né, convivência de espécies, a troca de informações, não só culturais, mas genética também.
porque eles eram compatíveis e houve cruzamento genético entre essas espécies. Aparentemente, a gente descobriu recentemente um fóssil de homem que tinha características tanto dos neandertais quanto dos sapiens. Curiosamente, mostrando que houve filhos de cruzamento entre eles. Então, é muito bom a gente saber disso. E aqui, olha, eu posso dizer para vocês, o homem moderno, que é uma nesga pequenininha que 10, 12 mil anos atrás, foi a época em que os capelinos vieram para a Terra. Então, eles pegaram, não é, a pré-história do homem. Chegaram no final da pré-história e, como eles eram mais adiantados, eles foram misturando, né, nascendo nos corpos dos homens da espécie Homo sapiens sapiens, há cerca de 12 a 15 mil anos atrás, misturando, portanto, as informações culturais, porque eram espíritos mais adiantados, e fazendo, por indução, mudanças genéticas no Homo sapiens sapiens para formar o homem moderno. De modo que a gente teve não só heranças materiais, mas também heranças culturais, porque como eles eram mais adiantados, eles começaram os processos da civilização, tirando o homem da pré-história e começando a construir a época da história do homem através das suas marcas culturais nas coisas terrenas, nos utensílios, nos desenhos, nos arremedos de escrituras, não é? Na linguagem que foi sendo aprimorada com a presença desses espíritos misturados conosco, os da Terra. Então, essa mistura genética não só se dá em relação ao corpo físico, mas também a presença de espíritos um pouco mais adiantados induz, no processo evolutivo, modificações genéticas, com adaptações novas, para que a espécie humana fosse progredindo e oferecendo cada vez mais recursos materiais para que o espírito pudesse manifestar de maneira cada vez mais completa. Então, é muito bom a gente ter essa visão de quadro, porque a gente vê que tem um planejamento espiritual por trás disso, porque não há interrupção da família. Elas vão desaparecendo umas, mas antes de desaparecer, formam outras, no processo de experienciação, experimentando modificações genéticas para adaptar-se à realidade ainda difícil e dura do nosso planeta, para que a biologia do nosso planeta pudesse acomodar essas vidas com seleção natural das espécies. Então, a teoria de Darwin, que fala sobre a seleção natural, é realmente uma observação feita por ele de um processo evolutivo planejado no mundo espiritual. Então, a lei de evolução, não é, foi apenas descoberta pelo homem observador, mas ela é uma lei da natureza utilizada pelos espíritos superiores que trabalharam e trabalham na evolução do nosso planeta para adaptar a vida às realidades do nosso planeta. Então, é muito bonito a gente ter essa visão completa das coisas, porque faz a gente saber que o homem é uma conquista evolutiva e que todos nós vamos continuar evoluindo até a posição de espíritos angelicais. Muito agradável saber disso. Nesse quadro aqui, a gente mostra assim os desenhos, né, recuperados pelo esforço dos homens em cima das estruturas esqueléticas. Quer dizer, quando você tem um esqueleto, a gente tenta preencher esse esqueleto respeitando a morfologia do esqueleto, o volume, não é, que ele ocupa, preenchendo com matéria, com massa, com carne, né, com corpo
não é? Com a presença do corpo para a gente caracterizar, então, como é que a gente era. É claro que isso é uma construção humana, aproximada do que aquilo que era verdadeiro, porque a gente não tem corpos inteiros, né? Nessa história da arqueologia que busca os fósseis, a gente tem os esqueletos petrificados, portanto, a gente não tem informação da feição, nem nada. A gente faz isso porque a gente pega um esqueleto humano e tenta colocar massa, uma massa plástica, tudo para dar uma forma, obedecendo a estrutura óssea do que seria aquela pessoa que cobria aquele esqueleto, tá bom? Então, veja, aqui ele coloca uma época anterior a 2 milhões e 400 mil anos atrás, mas aqui o A forensis não é da família Homo, é o Australopithecus forensis, que é anterior à família Homo, tá certo? Veja, dos hominídeos, os Australopithecus é uma transição entre o tronco comum tanto do homem quanto dos macacos, um tronco comum lá atrás, depois eu vou mostrar essa cadeia para vocês, e ele era muito mais próximo do macaco, mais parecido com o macaco do que com o homem, mas ele já tinha o bipedalismo, ele já andava sobre os dois pés. Mas veja que o braço, o esqueleto do braço é comprido, muito mais comprido que o braço do homem, proporcional ao corpo, que é mais semelhante ao macaco, aos chimpanzés, aos gorilas, do que propriamente ao homem. Então, o Australopithecus forensis foi uma espécie antropóide que conviveu com o Homo habilis, que o Homo habilis surgiu cerca de 2,5 milhões de anos atrás e veio até 1,2 milhões de anos, não é? Então, o Australopithecus forensis foi contemporâneo do Homo habilis por um certo período também. É possível que eles tivessem cruzamento? A gente não sabe responder isso, porque a gente sabe que não há cruzamento genético possível entre o homem e o macaco hoje em dia, pois são incompatíveis. Então, vejam que há uma mudança estrutural genética que separa, não é, uma família da outra. Então, as espécies da mesma família que progridem podem trocar informação genética, mas as famílias diferentes não. Não é? A família de antropóide, a família Homo, já não pode mais trocar essa informação genética, porque são incompatíveis. Então, é muito bom a gente aprender isso, para a gente não ficar pensando que o homem veio do macaco, tá certo? Porque não é essa a interpretação. Isso foi uma distorção que a Igreja Católica fez à teoria de Darwin, na época de Darwin, ridicularizando a teoria da evolução. Então, aqui, olha, veja que o Homo habilis era ainda muito grotesco. O Homo erectus já era um pouco menos grotesco. O Homo sapiens, né? E o que engloba o neandertalense e o Homo sapiens sapiens eram ainda grotescos, mas era muito mais próximo do homem moderno. Então, essas figuras aqui mostram que há uma evolução suave e lenta nas espécies Homo, que vai conquistando valores genéticos e conquistando valores culturais. Então, é muito bom a gente ver essa ideia com clareza. Aqui a gente tem uma proposta para a linha do tempo, não é? Que surgiu no começo do século XX, né? Século XXI, no ano 2000, porque eles fizeram uma descoberta de uma espécie antropóide mais antiga, em cerca de 6 mil anos atrás,
que foi esse Horrorim tugenensis, que foi chamado do homem do milênio, tá certo? Era um possível ascendente anterior do homem. É possível, tá certo? A gente não sabe direito. Ele é chamado, né? Ele foi descoberto aqui, datado com cerca de 6 milhões de anos atrás. Mas vocês vejam que aqui, que esse tronco comum aqui, olha, reúne nesse tronco comum as espécies anteriores a 7 milhões de anos atrás, eram comuns. E depois ele bifurca aqui e depois bifurca de novo aqui. Então, quando bifurca aqui, ele forma duas classes que vão evoluir, uma delas para os chimpanzés e a outra para os gorilas. E na classe que forma, que surge os australopitecos, olha, australopitecos afarenses, australopitecos africanos, australopiteco bosei, australopiteco robustus, mas aqui há uma quebra 2 milhões de anos atrás e aparece, então, o Homo habilis. E depois o Homo erectus, e depois evolui até o homem moderno. Então, essa linha de tempo é a linha de tempo mais discutida entre os cientistas que estudam essa evolução e, por enquanto, a mais inteligente ou mais bem aceita. Mas, se eles descobrirem informações novas, isso pode mudar. Isso é o que se pensa hoje, com as informações que a gente já tem adquirido. Portanto, isso não é a verdade absoluta, é a nossa verdade do momento, que pode sofrer modificações com novas descobertas. Tá ok? Então, é muito bom a gente ver. E olha aqui, nesse final, que é a época presente, a gente tem gorilas, chimpanzés e homens. Chimpanzés não misturam com gorilas, eles não têm trocas genéticas, eles não se acasalam. Não é? Do mesmo jeito que o homem também não se acasala nem com chimpanzé, nem com gorila. Então, são famílias diferentes, tá certo? Então, quando pode acasalar, a gente chama de mesma espécie. Quando não pode, são famílias diferentes. Aqui a gente tem uma representação para mostrar as profundas diferenças ósseas do esqueleto entre, não é, o bipedalismo e o quadrupedalismo, porque apesar do chimpanzé ou do gorila andarem sobre as patas de trás, eles ainda usam muito as patas da frente para se movimentar. Então, para correr, eles precisam das 4 patas no chão, tá certo? Então, os braços são compridos para fazer isso. Veja o comprimento do esqueleto do braço do chimpanzé ou do gorila, não é? É muito comprido, quase vai até o chão. E os braços humanos vai até o meio do fêmur só, tá certo? Essa região aqui que caracteriza, não é, a nossa região da ligação da parte alta do corpo com a parte baixa é muito diferente no chimpanzé comparado com o homem. Por isso, não há condições de transição, né, de mistura, né, por exemplo, de formar um híbrido entre os dois, porque não tem nem cavidade óssea própria para gerar as espécies mistura. É um negócio muito complexo. Por isso, são famílias diferentes que não se misturam. Se vocês olharem bem a cabeça, também é muito interessante, porque o crânio é pequeno e a parte do lobo frontal da testa, os macacos não têm e a gente tem proeminente, porque essa parte é a parte da recém-evolução conquistada pelo homem moderno, pelo Homo sapiens, mas que predominou, porque essa parte é a parte que nos liga aos aspectos espiritualizantes da vida do ser humano, da consciência espiritualizante
do homem no corpo físico. Se a gente comparar, por exemplo, os pés aqui, nesse canto aqui, onde está o cursor, o pé do homem é muito diferente do pé do chimpanzé. Olha bem como é diferente, não é? O dedo polegar é muito diferente. Não é? Tem uma conformação do chimpanzé para segurar e subir nas árvores. O homem já não tem essa facilidade mais. Tá ok? O pé do chimpanzé é muito diferente do pé do homem. O pé do homem está apropriado para caminhar longas distâncias, e o chimpanzé não, só para distâncias relativamente curtas. Isso cansa ele, então ele tem que pôr as duas patas da frente no chão e caminhar utilizando esse recurso. Tá bom? Então, eu vou fechar esse quadro e vamos agora voltar para o livro do André Luiz. Evolução e Corpo Espiritual, capítulo 3. Eu vou começar a ler de novo. Quem tinha lido um pedacinho, vou começar a ler de novo para a gente começar a ver o que o André Luiz está falando para nós. Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do nosso planeta. A matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre no estado solar, né? No sistema planetário solar que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A gente tem informações, a gente tem alguns conhecimentos, mas a gente não sabe exatamente. A gente vai continuar aprendendo isso no mundo espiritual com mais detalhe. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente. A gente não entende nada disso direito, porque isso é uma descrição do André Luiz que a gente não tem detalhes informativos. Então, dessa geleia cósmica, uma matéria viscosa, da onde vai surgir o princípio inteligente, não é? Já associado de alguma maneira ao fluido cósmico universal. Então, verte o princípio inteligente suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios, eu colocaria aqui alguns bilhões de anos, pelos operários espirituais que lhe magnetizavam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor intenso e do frio exterior, as mônadas celestes, as unidades de princípios inteligentes, já individualizados, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividades silenciosas perpassam sucessivos. Aparecem, então, os vírus, e com eles surge o campo primacial, primitivo da existência, formado pelas nucleoproteínas, pelas globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam daquela geleia, daquela substância viva,
por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética, isto é, formando as células capazes de divisão celular. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, quer dizer, em forma de fósseis, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primeiras que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplasmático, aquele líquido que está dentro da célula, o princípio inteligente agora nutre-se com organelas, chama cloroplastos, com moléculas de clorofila, que revela na sua estrutura um átomo de magnésio, em cada uma dessas moléculas, precedendo a absorção de energia do Sol, precedendo a constituição do sangue, de que se alimentará no reino animal, quando der um passo evolutivo para frente. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem então as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, flexíveis, circulando no corpo das águas, nadando no corpo das águas, vestidas em membranas de celulose e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade, movimentação e sensibilidade, como formas monocelulares, vidas unicelulares, em que a mônada já evoluída se ergue a um estágio superior. Vocês vejam que das bactérias rudimentares, chegar à alga é um passo evolutivo imenso. Todavia, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas super evolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado daquela espécie mais primitiva, capaz de absorver a energia do Sol e fazer o processo da fotossíntese. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, já organizando várias células como um organismo, não é? A feição pluricelular com novo núcleo, modificações nos núcleos das células, na parte genética das células, a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada, com troca de genes, e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Agora ele vai falar daquelas espécies que a gente mostrou, dos artrópodos aos dromatérios e anfítrios. Não é? Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada, a que nos referimos nos domínios dos artrópodos, de exoesqueleto quitinoso. Quitina é a proteína que faz o nosso cabelo, que faz a asa da barata, que faz a asa dos insetos, não é? E os artrópodos são as espécies que têm já
calcários na sua formação devida, como as conchas, como os caranguejos, como algumas espécies que ainda perduram até hoje, como o camarão, que tem aquela casca, né, externa, que é uma espécie de esqueleto externo. Exoesqueleto significa esqueleto externo, mas ele não é feito de um calcário muito especial, ele é feito de tecido quitinoso, um tecido que parece um plástico duro, cujo sangue, já diferenciado, acusa agora não mais o magnésio lá na clorofila, mas um átomo de cobre numa molécula, em sua estrutura molecular, numa molécula especial que vai ligar o oxigênio, chamado de hemocianina. Não é? Na verdade, não é um átomo de cobre, são 2 átomos de cobre ligados através de uma ligação química própria que pode pegar uma molécula de O2, de oxigênio, ligando esse O2 num átomo de cobre e no outro, fazendo uma ponte química. Então, isso já é uma diferenciação celular. Então, ele fala que cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, da molécula hemocianina, para em seguida surpreendê-la, guindada à condição de crisálida. Crisálida é ainda uma espécie de arremedo, né? Uma espécie de coisa primitiva da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, olha o tamanho do passo que ele deu, passou do sangue, né, da linfa que carrega hemocianina no camarão, no caranguejo, na lagosta, tá certo? Para o sangue que já circula em animais que já têm sangue. Condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, preparando tudo isso para o futuro, porque o nosso corpo físico hoje precisa da corrente sanguínea, não é? Com as hemoglobinas que detêm esse pigmento básico, que vai carregar o oxigênio como mecanismo de absorção de energia através da respiração. Então, essas espécies antigas, né, preparam esse processo ao longo de milhares e milhares de anos no processo evolutivo. Então, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Isto é, nós, como princípios inteligentes, perpassamos todas essas experiências anteriores, evoluindo para chegar a um momento em que pudéssemos ter a consciência da própria individualidade e nos tornado, assim, espírito humano. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-cambriano, vejam lá, antes do cambriano, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobitas e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários, dos terrenos silurianos, lembra da época siluriana? O princípio espiritual atingiu as esponjas, os selentérios da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, externa no começo, depois interna, avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, dos quais hoje a gente tem, não é? Algumas espécies ainda
que continuam como polvo, não é? Como a lula, para culminar nos grandes lacertinos, precursores dos dinossauros, e nas aves estranhas, descendentes dos pterossáurios, no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedente dos répteis pteromorfos. Quer dizer, ele faz aqui uma síntese de toda essa evolução, não é, das espécies que eu mostrei para vocês. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. E aí ele passa para as faixas inaugurais da razão, estagiando nos marsupiais e cretáceos do Eoceno Médio, 65 milhões de anos para cá, dos rinocerotídeos, dos cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos, antropóides inferiores do Mioceno, e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, do tempo da pedra lascada. Então, nesse caminhar, a mônada, vestida lá atrás do plano espiritual, sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida, já agora nas faixas inaugurais da razão, na família Homo. Elos desconhecidos da evolução. A gente pensa que essa evolução só se deu no planeta, na vida biológica, engano nosso. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo, o modelo, o protótipo, o plano, a que se destina, qual, semelhantemente à bolota, semente do carvalho, não é? A bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda, que será de futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e da morte da forma, da parte biológica do corpo, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, tanto no plano físico, enquanto ligado ao corpo, quanto no plano espiritual, sob a ação das mentes inteligentes desenvolvidas, trabalhando os princípios inteligentes no processo evolutivo. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos homens, dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária do princípio inteligente, fora do corpo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, o corpo espiritual, então classificado como protoforma, modelo de forma, forma rudimentar, primitiva, humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. É assim que, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser,
viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação e reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso até a defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes dos espíritos superiores que trabalham com Jesus, que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma, do próprio corpo espiritual. Então, não só o corpo físico, biológico foi evoluindo, mas também o corpo perispiritual. Então, o princípio inteligente vai construindo dois corpos para ele ao longo da evolução. Um para viver no mundo espiritual, outro para viver ligado ao corpo físico. Contudo, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos seus primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex, da pedra lascada, denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Portanto, ele remete isso ao Homo erectus. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo, porque é assim que a gente data o tempo desses fósseis, pela física dos radioisótopos. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, Homo sapiens sapiens, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição físio-psicossomática, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, do espírito humano, as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão na direção da consciência cósmica. Lindo, lindo esse capítulo. É maravilhoso o André Luiz desenvolver essa síntese do processo evolutivo do princípio inteligente. É uma maravilha. Aqui tem algumas observações que ele faz, que as expressões plano físico e plano extrafísico, largamente usados nessas páginas, foram utilizadas por nós, André Luiz, a falta de termos mais precisos que designem as esferas de evolução para os espíritos encarnados e desencarnados, pertencentes ao habitat planetário do nosso planeta Terra. Isso é uma nota do autor espiritual. As presentes estimativas e apontamentos do plano espiritual, apesar das compreensíveis divergências humanas, não há muitas divergências humanas, coincidem exatamente com as observações e ilações de vários estudiosos encarnados, que é mais ou menos a teoria também aceita por nós através da ciência. Também uma nota do autor espiritual. Então, no próximo capítulo, nós vamos começar a ver detalhes desse processo evolutivo. Vamos ver automatismo e corpo espiritual, como é que isso vai se dando ao longo dessa trajetória maravilhosa que nós, como princípio inteligente, realizamos até chegar à fase de espírito humano em que nós nos encontramos. Muito bom. Então, vamos ao nosso diálogo.
Professor, como foi importante o senhor passar nessas aulas, né, toda essa evolução, porque, pelo menos eu, quando o senhor falava, lia o texto, a gente conseguia, né, Acompanhar. acompanhar, porque são muitos nomes técnicos, né? E quando Sim, lá atrás a gente ouvia os nomes técnicos, a gente consegue, que nem tem o trilobita lá que o senhor falou muito, que até tem um pois é. fóssil, eu falei, meu, eu já lembrei dele, entendeu? Então é muito bacana essa didática que o senhor usou, que você usou, né? E a gente consegue compreender aquilo que o André Luiz quis passar. Não compreender de uma forma total, né? Mas de uma É, forma mas é mais. uma segunda leitura depois que você vai fazer com muito mais compreensão. Né? Eu tenho essa dificuldade também, Ronaldo. Quando eu estudo uma coisa e que usa muitos termos técnicos, se eu não souber aquilo, eu não vou compreender as coisas direito. Então, o que eu faço? Eu vou estudar, certo? Eu vou estudar aquilo antes, primeiro, para ter toda a linguagem necessária, porque ele está usando uma linguagem nossa. E se nós não tivermos compreensão dessa linguagem, a gente não entende o que ele está falando. Eu garanto para o senhor que se eu estudasse livro sozinho, com certeza eu não saberia. Eu gastei tempo para fazer isso. Então, é É. justo, né, que eu Depois repasse eu, esses recursos para vocês. e depois eu vou investir mais tempo nesse estudo, com certeza. Então vamos lá, professor. Aquela pergunta lá no começo já foi respondida, né? Que Para Soraya. da Soraya, né? Essa pergunta aqui, né? Olha, você veja agora, Soraya, que 12 mil anos atrás é pouquinho, porque o Homo sapiens tem 200 mil anos. E o Homo erectus, 1,5 milhão de anos atrás. E quando ele fala séculos passaram, milênios passaram. Século é uma medida pequena para a evolução espiritual, porque o século não envolve duas encarnações, em geral. O que envolve duas encarnações é pelo menos 200 anos. Então, quando a gente fala assim, na próxima encarnação, eu estou falando daqui a 200 anos. Nós tínhamos, não sei se o senhor conheceu a questão Francisco Lobo, né? Ele falava, nós como espíritos temos que pensar daqui a 300 anos. É pouco, Saudoso São Francisco. é pouco. Né? Na próxima encarnação. 200 anos é um tempo entre uma vida na Terra e outra vida na Terra, porque ela tem intermediário entre uma vida na Terra e outra vida na Terra, uma vida no mundo espiritual de mesmo tamanho, aproximadamente, às vezes maior, às vezes menor. Então, professor, vamos às perguntas. A primeira veio da Selva, lá do Uruguai. Joana de Ângeles fala do Homo sapiens tecnológicos. Seríamos Isso, nós? somos nós. E diz que passaremos a Homo éticos ao evoluir moralmente. Não Essa é a lembro ideia qual é. dela. Eu Procede já isso? li isso também, Selva. É uma nomenclatura que ela usa, e veja bem, ela põe homem homoéticos, porque ela está pondo a evolução moral no jogo, porque ética é moral. Então, o homem tecnológico é o que nós somos hoje, nós estamos em pleno desenvolvimento e utilização da tecnologia avançada que a ciência acumulou, mas continuamos cometendo crimes e violências por falta de valor moral. Então, nós precisamos evoluir para o homo éticos, o homem que tem moral. Então vamos à próxima pergunta, professor. A Patrícia Otaviana. Adão não simboliza a queda dos capelinos? E segundo o livro dos Espíritos, ele não teria vivido há 4.000 anos antes de Cristo? Não, não é que teria vivido, ele teve. Aqui a gente tem que compreender isso com clareza. Adão simboliza a queda dos capelinos de uma classe dos capelinos, nem todos. Porque Adão está contado na história do povo hebreu. Então, ele é uma das classes de espíritos
que vieram de Capela, mas não vieram uma classe só de espíritos que vieram de Capela. Eles formaram pelo menos 4 grandes grupos de espíritos em estágios evolutivos semelhantes, mas com características diferentes. Uns mais ligados à filosofia, uns mais ligados à religião, uns mais ligados ao materialismo, mas todos eles cheios de orgulho, de egoísmo, mas espíritos jamais inteligentes do que aqueles que tinham na Terra. Portanto, eles vieram aqui e formaram 4 grandes povos. Não é? Um deles são os da raça adâmica, descendentes de Adão, que veio formar o povo hebreu. Tá certo? E, segundo essa descrição feita pela tradição hebraica, Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo. Isso também é uma data simbólica, não é exata, porque ninguém encontrou o fóssil Adão para dizer isso. E não veio um único homem, vieram milhares e milhares de espíritos que nasceram nos corpos daqueles que já estavam na Terra, filhos dos homens da Terra. Eram espíritos de outro planeta, encarnando pelas primeiras vezes no mundo, planeta Terra, nosso planeta, adaptando-se à realidade material do nosso planeta. É por isso que eles achavam que o corpo deles eram animais, porque eles lá em Capela tinham um corpo mais evoluído do que os corpos que a gente tinha aqui. Então, eles achavam que tinha nascido num corpo de animal. É daí que surgiu a ideia da metempsicose. Tá certo? Então, é preciso que a gente compreenda que isso é uma visão, não é? Focada numa história de um povo só, mas não é a de todos os povos que foram formados pela influência dos capelinos, que formaram 4 grandes grupos, como o Emmanuel descreve no livro A Caminho da Luz. Leiam de novo o livro A Caminho da Luz, e ele detalha isso de maneira elegante. Muito bem. Professor, aqui o Francalo Fogaça, ele colocou, ele ia perguntar se havia algum vestígio remanescente do homem primitivo. Curiosamente, o professor respondeu 4%. Obrigado. A gente vai descobrir novas coisas, Francaro, porque a ciência está avançando em tecnologia de análise desses fósseis antigos. E, às vezes, até hoje, com os recursos, né, da biologia molecular que a gente pode até reproduzir alguns desses genes que a gente tem, não é, fragmentário, que a gente encontra nos fósseis petrificados. E a Selva, o professor, perguntou aqui, essa geleia viscosa concorda com a teoria de Oparin da evolução da vida? Seriam os coacervados? Isso, os coacervados, na descrição do Oparin, na descrição da biologia aceita hoje, eram, na verdade, agregados moleculares com as moléculas que foram utilizadas para a vida biológica. As membranas, não é? Globulinas, que são proteínas ainda sem função específica, os aminoácidos, não é? Os açúcares formando, né, paredes celulares, celuloses, como a gente encontra, não é, nas células vegetais. Então, os coacervados eram uma espécie de protoplasma cercado por membranas, fazendo uma espécie de corpo isolado do meio, né? E as mônadas celestes aproveitaram essas organizações para estabelecer ordem e fazer os organismos celulares, produzir, com a ação do princípio inteligente, formar os processos da vida. Por isso que eu gosto dessa definição que eu encontrei estudando a doutrina espírita. Vida
é a manifestação do princípio inteligente em qualquer estágio que ele se encontra. Se ele encontra num estágio rudimentar, a vida se mostra nas unidades celulares. Se ele está no estágio mais adiantado, se mostra nas espécies. Se ele está numa forma mais adiantada, se mostra nos homens. Se está numa forma mais adiantada ainda, se mostra nos espíritos angelicais. Isso é vida. Então, a vida não é só biológica, ela é especialmente espiritual, mas também biológica. E como diz aqui a Valdiceia, nossa, se formos pensar friamente, tem muita evolução para trás, né? E ainda muito mais a evoluir. O Valdicé, lembra que eu usei a ideia da semi-reta? O que é a semi-reta? É um ponto com uma sucessão de pontos linear até um infinito. Então, onde é que é o meio disso? Não tem meio, qualquer ponto é meio, porque não tem definição de infinito, vai até a gente não sabe aonde. Portanto, a gente não sabe, senão que a gente está no estágio evolutivo que os espíritos descrevem para nós como de expiações e provas, no final do mundo de expiações e provas. Mas a gente tem que viver toda a fase evolutiva do mundo de regeneração, durante milhões, milhares e milhares de anos, a gente não sabe quantos, para depois atingir um outro nível, um outro estágio evolutivo, para viver nos mundos felizes, a gente não sabe quantos milhares de anos, para um dia ganhar nossa independência de espírito angelical e viver como cidadão cósmico em qualquer lugar do universo, como Jesus vive. Então, tem muito para andar. Vamos pensar só nessa encarnação, professor. Mas olha, Ronaldo, mas é bom, porque a gente olha para trás, olha o quanto a gente já andou. Sim. A gente já veio do vegetal, pelo que eu entendi lá, né? Vem lá das células, das bactérias rudimentares. Porque aquela hora que o senhor estava falando ali, que eu lendo o André Luiz, eu fui meio que pensando, né? Como Deus, né? É uma inteligência suprema, porque ele consegue migrar de uma situação para outra, né? E você vai vendo a migração, né? Muito interessante, é muito. É aquela resposta que os espíritos dão no livro dos espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. Porque é tudo obra divina. Tudo é inteligência, manifestação da inteligência suprema do universo. Muito lindo isso, professor. Isso é lindo. A Selva perguntou aqui: a mônada é o primórdio do princípio espiritual ou já traz o princípio espiritual nela? O primórdio do princípio espiritual é óbvio que tem interno o princípio espiritual. Ela é o princípio espiritual. A mônada celeste, na linguagem do André Luiz, é o princípio inteligente já individualizado para evoluir e ser mais tarde um espírito como uno, como a gente é. Eu sou um espírito independente de todos vocês, vocês são independentes de todos os outros, de todos nós. Essa unidade é a mônada celeste que começou lá atrás e veio acumulando experiência ao longo de bilhões de anos de evolução, até chegar à fase que nós nos encontramos como espírito, não é, conscientes da nossa própria realidade. E agora nós estamos na fase de adquirir a consciência espiritual. Porque a consciência da individualidade a gente conquistou lá atrás, né? Na idade da razão. Mas a consciência espiritual nós estamos adquirindo agora, nesse período em que nós estamos vivendo. Nós somos espíritos imortais. Olha que lindo. Muito bom saber disso, né, professora? A vida não cessa.
Não. Olha o que a Selva colocou aqui que pode falar, professor. A vida é o fluxo de Deus em nós. Não termina nunca. Nunca. Olha o que a Selva colocou. O que não entendi nas aulas de biologia, estou entendendo agora com o professor de física. Interessante, né? Interessante, verdade. E a Patrícia colocou. Então, isso responde à dúvida dos biólogos. De acordo com essa explicação, o vírus é uma forma de vida, sim. Sim, mas ela não tem independência. Esse é que é o problema que incomoda, é que o vírus não é capaz de reproduzir-se, porque ele não tem material suficiente para isso. Para ele fazer isso, ele precisa utilizar a fábrica montada numa célula, para poder produzir, ele pegar o gene dele, incorporar no gene da célula como é como se ele fosse um parasita. Ele parasita toda a informação genética da célula, com um pedaço de gene que ele tem, e obriga a célula a trabalhar para ele, fazer as proteínas que ele precisa, para poder fazer as cápsulas, para fazer toda a replicação do próprio gene do vírus, para poder depois formar milhões de vírus, milhares de vírus. Então, ele destrói uma célula, mata uma célula para fazer isso. É uma vida parasitária, destrutiva. Ela destrói a vida da célula que ela infecta. O vírus é pernicioso por isso. Então, se ele pega umas células do nosso corpo, ele gera uma disfunção no nosso corpo e pode nos levar à morte. Professor, não temos mais questionamentos no nosso chat aqui. O pessoal já está, acho que, maquinando, né, o cérebro, colocando para funcionar. E creio que no próximo capítulo, né, que é automatismo e corpo espiritual, talvez fique um pouco mais claro toda essa evolução que já tivemos. É isso. Ele vai dar detalhes desse processo evolutivo nas conquistas dos valores do espírito, que é a inteligência, a memória consciencial, o desenvolvimento da inteligência, não é o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento das emoções, dos centros de força do princípio espiritual, não é? Porque ele vai fazendo a evolução em 2 mundos, tá ok? Da conquista da nossa vontade, não é? De todos os recursos que a gente possui como espírito humano. Não, isso é muito bom também. Mas a gente vai entrar direto no capítulo ou o senhor vai fazer alguma Não, nós explicação? agora vamos seguir mais de perto o livro. Não, então tá bom. A gente já tem os ingredientes para isso. Se precisar de informação nova, a gente faz essa busca. Tá bom, então. Então, queremos agradecer a todos vocês, companheiros de estudo, que estiveram aqui conosco, estão ainda aqui conosco, né, em mais uma aula. A Kátia Vieira, o vírus age como um terrorista. Só que ele faz isso para sobreviver, coitado. É. Ô, professor, eu achei interessante que parece que tem não sei se foi eu vi num estudo que contou a história para ver como é importante a ação do vírus. Que um rapaz, ele matou o irmão dele que tinha problema mental por causa de uma herança que ele queria herdar do irmão, né? E aí depois ele reencarnou, passou pelos mesmos problemas que ele fez o irmão passar, porém ele não teve a ação do outro em cima dele. Quem agiu sobre ele foram os vírus, né? Então, naquela causa de ação e reação, mas que não precisa ter uma pessoa, né, fazendo para outra, né? E outra coisa que é interessante é que o vírus nos ajuda no processo evolutivo, porque quando um vírus desses infecta o nosso corpo, o nosso processo de imunização
fabrica defesas e a gente ganha um estágio evolutivo nesse crescimento, porque a gente acaba criando imunização própria para que esse vírus não nos afete mais. E aí o vírus vai poder ser usado inteligentemente no futuro para a gente introduzir modificações genéticas inteligentes para melhoria do nosso corpo. Porque o vírus pode juntar o pedaço de gene dele com o gene da pessoa que ele infecta, da célula que ele infecta. Então, é um processo de fazer melhoria genética também. Não, e até prolongar um pouco mais a vida, né, na encarnada, porque se a gente for pensar um pouco tempo atrás, quando não existiam as vacinas ainda, morreu muito mais novo, né? Isso, Então, exato. E o através... que a vacina é, gente? É ensinar, dar pedaços do vírus para ensinar as nossas células de defesa a fabricarem as moléculas, as imunoglobulinas necessárias para impedir que o vírus viva dentro da gente. Então, garante para nós uma sobrevivência maior. Então, ser contra a vacina é uma burrice. É muito mais pela ignorância do que por qualquer outra coisa. É claro. Então, professor, mais um dia, mais uma aula, Evolução em Dois Mundos. Queremos agradecer a todos pela presença, por estarmos reunidos nesta noite e que possamos, na próxima semana, ter mais uma aula, né, falando do capítulo 4, que será automatismo e corpo espiritual. E esperamos contar com a presença de todos, com os comentários, com as perguntas, para que Isso. possamos cada vez mais aprendermos juntos. Exatamente. Olha, se vocês lerem antes o capítulo da gente apresentar, fica muito mais fácil de vocês fixarem essas ideias. Então, façam esse esforço. Todo mundo está aqui junto porque quer aprender. E para aprender, é sempre bom a gente fazer um preparativo. Então, antes da próxima sexta-feira, leiam Automatismo e Corpo Espiritual. Se vocês tiverem dúvida, já anota para perguntar. Recado dado e será atendido, professor. É. Então, vamos fazer a nossa prece final. Vamos, faça para nós, Ronaldo. Ok. Envolvidos por esses sentimentos de gratidão, de amparo da espiritualidade, pelos ensinamentos aqui passados pelo nosso amigo, pelo nosso companheiro e professor. Elevemos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, que nos ampara, que nos acolhe, a espiritualidade bondosa e amiga, que sempre está conosco nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, nos dando força e coragem. Que sejamos, irmãos, agradecidos a todo esse amparo que recebemos e que possamos colocar em nossas vibrações de amor, em nossas orações, a todos os nossos irmãos que passam por guerra, passam por desespero, para que eles possam ser amparados pela espiritualidade que lá está presente. Que possamos emanar pensamentos amorosos, de confiança, porque sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Pai. Nos ampare, Mestre querido, que possamos permanecer junto a Ti nesta semana, nos nossos labores diários,
e que possamos estar aqui na próxima sexta-feira para mais um estudo desta obra. Aqui devemos agradecer a André Luiz, ao nosso querido Chico, ao nosso querido irmão Valdo. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana. Obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês nos escutarem. E, por favor, façam pergunta, que é sempre bom. Vamos tirar nossas dúvidas com relação à evolução para a gente compreender que nós estamos a caminho, que nada vai perturbar, tirar-nos do nosso caminho de evolução. Muita paz a todos. Que assim seja, professor. Façamos a lição de casa. Um abraço. Fiquem com Deus. É.